Bom dia, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui para tratarmos dos assuntos relacionados à nossa próxima aula, com a intenção de otimizar essa aula e de facilitar a compreensão, para que os irmãos também possam estudar em casa e se adiantar, se antecipar ao domingo na escola bíblica dominical. Há alguns irmãos que realmente não podem frequentar aos domingos a escola bíblica, porque trabalham, porque estudam, têm seus afazeres. Nós entendemos, embora isso não seja o perfeito, ainda é uma realidade. Então temos que entender isso, assimilar isso e trabalhar para que todos tenham acesso à verdade, independentemente dos dogmas, independentemente das muitas linhas filosóficas que regem a igreja. Uma delas diz que todo cristão que deseja participar do corpo de Cristo deve frequentar assiduamente a escola bíblica dominical. Eu concordo, mas se ele não puder fazer isso, vamos levar a escola bíblica dominical até ele. Meu irmão, dedique-se, ouçam outros pregadores e doutores que tratam dos assuntos relacionados à Bíblia. Dedique-se, porque à medida que você vai aprendendo, você também vai se aproximando de Deus, vai prosseguindo em conhecer e vivenciar o próprio Deus na sua vida. Hoje vamos falar de um tema muito importante. O que é que nós cremos a respeito da ressurreição? Creio que Jesus Cristo ressuscitou em carne, sendo Ele o primeiro de muitos, que como Ele e por Ele também ressuscitarão. A primeira coisa a se entender é que nós morremos em nossos delitos e pecados. Essa morte se deu a princípio quando Eva e Adão tomaram do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles morreram porque agora a vida, que é o próprio Deus, não faz parte do direcionamento, das decisões, das opções que eles deveriam tomar. Observe Gênesis capítulo 3 e versículo 22. Diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não se estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e viva eternamente, Deus vai condicionar o homem a uma exclusão do paraíso, vai colocar os anjos para proteger a porta de entrada ao paraíso, onde está a árvore da vida, e agora o homem não tem vida eterna. E essa é uma maldição. O homem deixou de viver eternamente. A estrutura física do homem e toda a estrutura da criação morre. O que foi feito para viver eternamente, agora conhece a morte, conhece o fim. Aquilo que não tinha fim, agora está limitado ao tempo. Nós estamos morrendo. Uns morrem mais cedo, outros mais tarde, mas todos morremos. E a morte, a destruição que leva à morte, é consequência do pecado. A gente vê as coisas e faz uma avaliação pessoal. Somos nós que definimos o que é bom e o que é ruim. Mas a grande pergunta é, o que de fato é bom? Em Tiago capítulo 1 e versículo 17 diz o seguinte: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, de acordo com esse texto, tudo que de fato é bom tem que vir de Deus. Qualquer outra coisa que não venha de Deus não é bom. O problema é que, quando nós pecamos, nós nos emancipamos de Deus, à semelhança de Adão. Nós nos tornamos independentes de Deus. Veja, Adão tinha livre-arbítrio. Por que livre-arbítrio? A mente dele era completa, era perfeita. Foi criada de acordo com a perfeição de Deus. Ela era administrada, redigida pelo próprio Deus. Adão escolhia como Deus escolhe. Adão via o bem em todas as coisas. E o mal, ele via pela ótica do bem.
Então, essa perfeição causava a liberdade verdadeira. Agora, quando Adão pecou, ele se emancipou de Deus e tornou-se dono da sua própria verdade, dono do seu próprio nariz, tornou-se uma pessoa que escolhe pela sua própria ótica. E essa ótica é tendenciosa, é uma ótica que sai da maledicência que está em seu coração, assim como está no nosso coração. Então, quando a gente olha para uma pessoa e diz, ele é tão bom, ele é tão legal, só lhe falta Jesus. Irmão, se ele for de fato tão bom, tão legal, então ele foi enviado de Deus do céu. Entende isso? Veio do alto, veio do Pai das luzes. Não há nenhuma variação da perfeição. E é por isso que nós precisamos da revelação divina para enxergarmos tudo que está à nossa volta. Será que de fato é bom? E a pergunta que nós fazemos é, se é bom, é porque veio de Deus. Só o que veio de Deus é bom. A Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso e que dele procedem as portas da vida e que precisamos tomar cuidado com ele. O nosso julgamento é enganoso. A Bíblia também nos orienta que é necessário a direção do Espírito de Deus para que tomemos as decisões perfeitas, para que tomemos as decisões corretas, coerentes, para que possamos avaliar tudo com a ótica de Deus e não com a nossa ótica, a nossa imperfeita ótica. Veja, por causa disso, o homem morre. Ele morre porque se desligou de Deus. Não é apenas uma morte física, mas é uma morte espiritual. Antes, Adão se relacionava diretamente com Deus. Por causa do pecado, esse laço foi rompido, essa ligação foi rompida. E agora o homem não consegue mais se relacionar com Deus. O seu espírito não tem contato direto com Deus. Só em Jesus, esse espírito volta a se relacionar com Deus. E volta a enxergar como Deus enxerga, a ver as coisas de acordo com o prisma de Deus, com o escopo de Deus. Impressionante, irmãos, como somos tendenciosos, como preferimos o mal ao invés do bem. Só Jesus pode transformar-nos e fazer de cada um de nós pessoas que representem Deus à sua altura. Só o Senhor pode promover em nós a estatura do varão perfeito, a estatura de Jesus, que foi perfeito desde o princípio. Ele fez isso por nós e está acrescentando dia após dia essa perfeição. Em falando de ressurreição, queria convidá-los a lermos Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Primeira coisa a se entender, com base no que já estamos estudando, é que Jesus nos arranca do império das trevas, do domínio do mal, do domínio do pecado, nos arranca do domínio da morte e nos coloca agora para o reino do seu amor, o reino do seu Filho Jesus. E agora nós alcançamos a redenção. O nosso pecado foi cancelado. E uma vez que o nosso pecado, a sentença imposta pelo nosso pecado, pelo próprio Deus, foi cancelada, porque Jesus pagou esse preço, Ele pagou pelo nosso pecado, nós recebemos a herança, a filiação, somos adotados mais uma vez como filhos de Deus e vamos viver eternamente com Ele. Ele nos promete a eternidade, a vida eterna. Mas a vida eterna passa pela ressurreição. E neste ponto existem muitos equívocos. Há quem diga que a ressurreição é só da alma, só do espírito. Que o corpo físico é matéria e, portanto, é mau. Não existe nada de bom no corpo, por isso ele não pode ser ressurreto. Não pode ressuscitar. Pode ressuscitar sim, eu vos afirmo que pode. A Bíblia vai nos orientar dizendo que tudo que Deus fez é perfeito. O pecado corrompeu a perfeição, mas não foi só no corpo, porque senão teriam somente doenças físicas. E as doenças emocionais?
E os males espirituais? Como é que se explica o rancor, a ira, a tristeza, a angústia, a depressão, o medo? Isso pode ser explicado pela consequência do pecado, que ataca tudo, corpo, alma e espírito. Ataca toda a criação. A Bíblia diz que a natureza geme por causa do pecado. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja esse texto, ele está falando de ressurreição. Ele está dizendo que nós seremos como Cristo, passaremos pelo mesmo processo que Cristo passou, porque ele foi ascenso ao céu, ele ressuscitou primeiro, ele é a primícia de toda a criação, de acordo com Romanos capítulo 8. Houve quem duvidasse disso entre os próprios discípulos, e ele foi Tomé. Veja João capítulo 20 e versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Tomé percebeu que Jesus estava encarnado, que Jesus havia ressuscitado. Não se tratava de uma ressurreição espiritual, não se trata de um mito, trata-se da verdade. Outros deuses morreram, nenhum deles ressuscitou. Há quem diga que alguns deles reencarnaram, mas não podem provar isso. Jesus ressuscitou. São muitas testemunhas, a começar destes discípulos, a começar do próprio João e de Tomé. Eles agora experimentam da ressurreição. Nós também experimentaremos dessa ressurreição no nosso corpo, alma, espírito e tudo que constitui a nossa estrutura, a criação de Deus, em nós e através de nós, vai ressuscitar. Vai ser levado às alturas, vai encontrar com Jesus nas nuvens. Nós ressuscitaremos, irmãos. Tudo vai, mais uma vez, encontrar-se com Deus em um plano perfeito. Olha, a verdade, nosso corpo físico pode trazer consigo vários problemas. Da mesma forma, a nossa alma também traz vários sentimentos ruins. Só que, quando nós alcançarmos a ressurreição, Deus vai nos oferecer um novo corpo glorificado. Ele vai nos transformar completamente. Vai nos oferecer imunidade ao pecado, imunidade às consequências do pecado. Nós teremos uma nova realidade para viver. Experimentaremos da perfeição de Deus. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós cremos. E eu espero que todos vocês sejam abençoados e sejam alcançados por essa mensagem. Eu agradeço a todos pela oportunidade, por terem me ouvido. Semana que vem teremos um vídeo novo. Até mais! Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho
Evangelho de